anunciar que na próxima semana, na próxima segunda, nós vamos dar início à tramitação de parte dos projetos que envolvem a questão da dívida do Estado, né, o Propag. Nós temos aí, de uma certa forma, 14 projetos que envolvem, né, a discussão sobre a dívida do Estado, e desses 14, 7 vão dar início à sua tramitação na próxima segunda-feira. Quais são esses 7? Primeiro, a autorização, obviamente, porque tudo inicia com a autorização, né? Não só da saída do regime de recuperação fiscal, que nós já sabemos que é uma tragédia para o Estado, todos nós acompanhamos, mas também autorizando o Estado a iniciar a tratativa com o governo federal sobre a questão da adesão do Propag. Os dois outros são os de créditos tributários e não tributários, que o governo tem que iniciar a discussão com o governo federal, além do compensação previdenciária também. Por que esses dois? No que pese a lei federal não trazer prazo para a Assembleia, sugere-se de que até o final de junho agora o Estado já comece a encaminhar esses créditos tributários e previdenciários para o governo federal, e é prudente, depois de uma análise muito técnica da Casa, nós entendemos como prudência da Casa a gente também autorizar aqui na Assembleia, mesmo antes desse prazo finalizar esses dois projetos. Além desses, os 3 que envolvem a Codemig. Por que Codemig? É claro aqui a todos que nos acompanham, inclusive dentro dos parlamentares aqui, existe um mínimo consenso para que a gente discuta ou inicie a discussão da federalização da Codemig. E é importante lembrar de que, independente da votação do projeto da Codemig aqui na Assembleia, a lei federal traz que os governos estadual e federal já podem, desde já, inclusive, iniciar a discussão, a avaliação, né, dos ativos, nesse caso a Codemig. Então, nós vamos dar início à tramitação desses 3 projetos que envolvem a Codemig, a Codenge, Codemig e a questão do direito da lavra, né, do Dinióbio, nós temos que também retirar essa discussão da Constituição do Estado, porque hoje a Constituição diz que, se porventura a Codemig deixa de existir, o Estado tem que passar o direito de lavra, que talvez, de uma certa forma, é o que mais vale, para outra empresa do Estado. Então, nesse caso, nós temos que fazer uma autorização também para a federalização. Então, nós vamos dar início à discussão da Codemig, que, como eu repito, tem um mínimo consenso e, na opinião de todos, inclusive em cima de avaliações que já foram feitas, talvez seja o ativo mais valioso que nós temos, para que a gente consiga, de uma certa forma, atingir. E, na minha opinião, eu acho que a Codemig vai dar o tom do restante das outras discussões, né? Ou seja, a depender da avaliação da Codemig, nós podemos ou necessitaremos avançar com um ou outro projeto, discutir CEMIG, discutir Copasa ou não. Então é fundamental, e que eu aproveito para fazer também um apelo aos governos, tanto do Estado como do governo federal, que já inicie, independente do início da tramitação, e vai iniciar na segunda-feira, mas independente da votação aqui da Assembleia, e nós vamos fazer isso com muita celeridade, a tratativa para que a gente consiga saber qual o valor real da Codemig, para que a gente consiga dar sequência na discussão dos outros projetos. E o último projeto desses 7 primeiros que nós vamos iniciar a tramitação é o de imóveis, que nós vamos iniciar, mas aqui também já fica um alerta e uma solicitação ao governo do Estado. Nós vamos dar início, mas nós não conseguimos finalizar a votação desse projeto se o governo não encaminhar para a gente, primeiro, a lista de quais são esses imóveis que eles querem transferir para a União e o valor desses imóveis. Então, eu acho que essa é uma discussão importante que, claro, pode ser encaminhada ao longo da tramitação. Então, nós vamos aguardar, por parte do governo do Estado, essas informações para nós darmos sequência a essa discussão dos imóveis. Essa é uma discussão, como eu disse, CEMIG, Copasa e a questão do referendo, elas vão ficar para um segundo momento nesse início do trabalho. Primeiro, porque nós precisamos entender um pouco mais qual é o valor da Codemig e se nós vamos precisar avançar em outras pautas ou não. E segundo, que nós temos que ainda construir um mínimo consenso dentro da Casa também nessa discussão. Esse é um tema, obviamente, né? Nós estamos falando de 2 empresas importantíssimas que prestam serviços à população. Eu entendo que nós não podemos discutir essas empresas em conjunto, nós temos que discutir isso em separado, mas essa é uma discussão que, se acontecer, é num segundo momento, depois de um mínimo acordo, construção coletiva aqui dentro da Casa, para que a gente tenha ambiente não de aprovar ou não, de iniciar a tramitação. Aqui na Casa, o final da votação, quando acontece no plenário, até para iniciar a tramitação, nós temos que ter um mínimo consenso no Colégio de Líderes, com os deputados, para que a gente comece a iniciar essa discussão.